E em 10º lugar, Princesa Ibana. Vamos falar a verdade, a primeira vez que Ibana aparece, você não sabia se era para temer ou se apaixonar. E adivinha, era para fazer os dois. Ibana é a comandante da 5ª unidade e se destaca por ser uma pirotécnica de 3ª geração capaz de controlar a temperatura ao seu redor com uma pressão absurda. Mas o que significa isso na prática? Significa que ela é capaz de te fazer desmaiar sem nem mesmo encostar em você. Tudo isso enquanto ela ri com um sotaque de vilã de dorama coreano. A sua técnica Sakura Bloom usa o calor para criar flores em forma de labareda, atacando com estilo e arrogância. Cada golpe parece uma derrubada de status, como se estivesse dizendo você não é nada perante a rainha. Ibana ainda consegue derrubar grupos inteiros com um único ataque em área. Ela não precisa de luta direta, ela domina o campo de batalha antes mesmo do combate começar. Quando ela enfrenta Shira na primeira temporada, mesmo sendo derrotada, a forma como ela pressiona o protagonista mostra que ela não é só bonita, é perigosa. Ela é aquela chefona que você enfrenta num jogo só para aprender que precisa upar bem mais. Claro, com a avançada da série, outros personagens ganharam a habilidade de escala divina, então ela não sobe mais no ranking, mas em termos de estratégia, controle de combate e carisma, Ibana é absurdamente dominante e deixa sua marca. E vamos ser sinceros, todo mundo queria uma liderança como dela, até mesmo que pisasse em você. E aí rapaziada, louca por anime, tá no ar mais um vídeo do Kineri Anime. E hoje a gente vai literalmente pegar fogo junto, porque o tema de hoje, os 10 personagens mais fortes de Fire Force. Vamos analisar cada um com base no seu feito mais absurdo, combates memoráveis e claro, na pura loucura que isso esse anime é capaz de trazer. Tem cara aqui que luta mais rápido que a luz, outro que congela o tempo e tem aquele que usa o poder da força do roteiro para criar o outro universo. E esse vídeo tem spoiler do final do mangá também, então se você ainda não leu, já sabe, ou aceita o spoiler ou foge como se tivesse encarado Benimaru sem armadura. Então, bora! Em nono lugar, Karin. Se tivesse um torneio de personagem mais caladão que resolve tudo na base do soco, Karin levava com folga. Ele é o segundo comandante da primeira unidade e logo de cara percebe que ele é zero paciência para drama. O cara é louco por anime, mas quando bate, OVT na 8ª. A especialidade dele é uma das mais inusitadas. Ele é a combinação da 3ª e 2ª geração, consegue absorver e condensar em golpe de pressão com a sua arma Pistes, um marreto gigante que ele usa como se fosse um chinelo de mãe tecnológica. Na prática significa que se você lançar um ataque de fogo nele, ele absorve, carrega o golpe e te manda conjuro, multa e ainda mais te cobra o IPTU em dor. Karin taca um infernal no começo da obra sem suar. Mais tarde ele enfrenta a própria tempestade de lava numa batalha e segura no braço. É o tipo de personagem que entra mudo e sai fazendo todo mundo ir pro hospital. Em termos de poder absurdo, Karin é um dos personagens mais tanque em todo o universo de Fire Force. Ele não tem o poder absurdo de manipular a realidade como o top 3 dessa lista. E sim, ele é aquele cara que também não ri desde 2007, mas bate com o coração em dia. Ou seja, o cara bate pra caralho. Em 8º lugar, Benimaru. Você já se perguntou como seria um personagem que juntasse Lelouch com os ovos e ainda botasse fogo em Toku sem nenhum remorso? Então esse personagem é o Benimaru, comandante da 7ª brigada. Benimaru não responde com autoridade nenhuma. Ele é o tipo de cara que lidera um bairro inteiro como se fosse um clã de samurai. Ele é tão bom que o povo confia nele, mesmo com os olhos fechados, mesmo quando ele diz vou explodir isso tudo só para garantir. A diferença de Benimaru é que ele é um híbrido da 2ª e 3ª geração, algo extremamente raro. Ele consegue tanto controlar o fogo quanto gerá-lo e usa as duas coisas juntas numa mistura explosiva. Suas técnicas mais famosas incluem a Ibana Kabuki Blaze, explosão precisa que ele dispara como um show pirotécnico mortal, ou Yagata, um estilo de combate que ele faz parecer um personagem de jogo de luta com barra de especial cheio, e claro, o famoso Sun Wheel. Ele gira uma espécie de círculo de fogo que funciona como uma bomba nuclear de alta classe. A luta contra o Benimaru infernalizado, onde ele enfrenta uma versão de si mesmo corrompido e destrói tudo em volta e sem nem mesmo se coçar. E ainda tem o facto dele treinar o Shira e o Arthur. Ele sai daquele treino como se tivesse passado uma semana no planeta Namekusei, com um direito de power-up e tudo. Resumindo, Benimaru é um personagem tão forte que se ele ficasse sério em toda a luta, a história acabava em menos de 3 episódios, ou seja, o cara é mito dos mitos. Em 7º lugar, Dragon. Velho, o nome do cara é Dragon, você já sabe que vai dar ruim pra todo mundo assim que ele aparece. Ele é um dos cavaleiros do Apocalipse da White Cloud, já chega na obra com uma presença destrutiva. Quando ele entra em cena, não é vai rolar uma lutinha, mas sim ferrou, corre, porque o homem vai cavar no caos. O homem tem uma durabilidade que beira do absurdo, ele toma explosão na cara, raio, espadada, cortes em alta velocidade e a resposta é sempre a mesma. Isso é tudo que você tem, tá me dando sono. A sua especialidade é a geração de explosões em escala titânica como uma bomba viva. Ele ainda tem uma armadura que protege de tudo, como se fosse um titã misturado com um mecha. Mas a parte mais insana no Dragon é que ele é o texto final do Arthur, e a luta entre ele e o cavaleiro é uma das mais longas e brutais de todo o mangá de Fire Force. Nessa mesma luta, Dragon recebe vários golpes capazes de partir prédios ao meio e ele revida com soco e causa ondas de choque em vários quarteirões. Ainda assim, ele zomba do Arthur o tempo todo, dizendo que ele só vai ficar mais forte se lutar contra ele. Ele é o boss final secundário, um muro que só pode ser quebrado para quem estiver em outro nível de existência. Ele ainda vira uma espécie de mestre oculto para o Arthur, porque força o cavaleiro a superar os seus próprios limites mentais. Dragon merece esse lugar no ranking porque ele é o tipo de vilão que mesmo após a sua morte continua
continua a ser um dos nomes mais respeitados da obra. Ele é o homem que saiu no tapa com um semideus e quase ganhou, ou seja, o cara é brabo. Em sexto lugar, Arthur Boyle. Agora é hora de falar do personagem mais memetizável de Fire Force, Arthur Boyle, o maluco do cavalo invisível. Parece burro, mas é um gênio, parece piada, mas ele é uma máquina de guerra. Ele é Arthur Boyle, o autoproclamado Cavaleiro do Sol, que tem a melhor e a mais poderosa espada de plasma de toda a obra. O poder dele depende da sua imaginação, e sim, você não entendeu errado, depende sim da sua imaginação. Quanto mais ele acredita que é um cavaleiro, mais forte ele fica. Isso chega a um ponto que ele não está lutando mais com uma sabre de luz, ele está lutando com uma lâmina de plasma capaz de cortar o espaço e a realidade. Ele treina com Benimaru e absorve conceitos avançados de luta. Sua espada de plasma se torna uma ideia mais única, capaz de afetar seres como o Dragon e Apis, um deus em forma de humano. A sua velocidade e reflexo ultrapassam os limites humanos, e o mais insano, ele luta no espaço com a atmosfera do planeta entrando em colapso ao seu redor. Mas o clímax da sua força é na luta final contra o Dragon. Ele se mantém lutando mesmo com a realidade começando a rachar. Ele fala a seguinte frase: "Este é o destino do meu reino", como se fosse um cavaleiro do rei Arthur com um script de anime shonen, e finaliza o Dragon com um corte que destraliza o ar em volta. Ele é o único personagem que entra em batalha dizendo que o meu cavalo está estacionado ali, enquanto ele aponta para o vento, mas quando a luta começa, a piada virou um problema cósmico. Arthur é um cavaleiro mais forte de Fire Force, e quando ele está no modo full fantasia, ninguém o segura. E em quinto lugar, Joker. Joker é aquele personagem que chega do nada, faz todo mundo tremer e depois some como se nada tivesse acontecido. Ex-membro da associação de assassinos Holy Soul Shadows, e ele se tornou um vigilante independente, fazendo a própria justiça no universo de Fire Force. Agora falando do seu poder, manipulação avançada de fumaça e polvo, transformando isso em ataque explosivo, ilusões e golpes que fazem inimigos literalmente sumirem. O que torna bastante perigoso é sua inteligência e habilidades combater. O homem luta contra o Capitão Barnes e segura o ritmo mesmo com a desvantagem do seu lado. Ele é um anti-herói clássico, misterioso, charmoso e completamente caótico. Em quarto lugar, Shoko Sakabe. Imagina encontrar o seu irmãozinho que você achava morto, só que agora ele é capaz de controlar o tempo. Pois é, o Sho é um dos personagens que tem um dos poderes mais quebrados da série. Ele usa a Dola Buster para controlar a expansão térmica do universo, ou seja, ele literalmente é capaz de controlar o tempo em volta. Ele luta usando uma katana de gelo e combina os seus movimentos ultra rápido para dando hit kills em geral, que nem mesmo dá-se conta de onde veio os seus hits. Ele também foi treinado pela White Cloud, então ele manja de tática, guerra e é um dos soldados de elite. Ele tem um conflito direto com Shira, então a luta entre eles não é só espada e fogo, é sentimental e trauma junto. Agora, abrindo nosso top 3, temos Leonardo Barnes, o homem, a lenda, o queimador de igreja, o capitão da primeira unidade. Barnes é conhecido pelo seu olho brilhante e pela chama que mais parece o sol em forma humana. Ele é uma terceira geração com a Dora Link e usa sua chama para forçar o seu corpo, aumentar sua força, durabilidade e ainda atacar como se fosse um Super Saiyajin dos bombeiros. O mais insano é que ele luta contra o Shira numa das partes mais insanas do mangá e faz o garoto lutar com tudo que tem, enquanto ele segura com um sorriso no rosto. O seu golpe final é tão forte que parece uma explosão nuclear espiritual. Detalhe, ele fica cada vez mais forte enquanto a sua visão se aproxima da verdade sobre o universo, ou seja, ele usa o fogo, mas a filosofia para virar um semideus. E em segundo lugar, Arthur Boyle, modo Deus Cavaleiro. Sim, ele já apareceu antes no ranking, mas aqui é o Arthur Full Power, quando ele finalmente vira um cavaleiro celestial por completo, depois de tanto treinar, lutar e acreditar que ele é um paladino mítico. A imaginação dele alcança um nível que rasga a lei da física ao redor dele. Ele fica tão forte que a espada dele, a Excalibur, se torna uma lâmina cósmica capaz de rasgar dimensões, ignorar a defesa e até mesmo cortar o nada. E os seus momentos mais insanos são a luta contra o Dragon até a morte, e ele ganha a luta em pleno espaço sem oxigênio, com o universo desabando. Ele vira a ancoragem da realidade, evitando que o mundo se apague, e tudo isso funciona porque ele acredita. A sua loucura virou poder, a sua fantasia virou a lei cósmica. Em termos de poder destrutivo, mas importância para o final, Arthur chega perto de ser um semideus da espada e do fogo. Em primeiríssimo lugar, nada mais e nada menos que Shira Kusakabe, o homem que ultrapassou a existência. Aqui é o protagonista, o demônio, o salvador, o lobo solitário. Shira Kusakabe é o menino que começou com um sorriso e terminou como um deus da criação. Desde o começo ele gera rápido, mas o que acontece depois, ele literalmente ultrapassa a luz com a sua velocidade. Ele entra no Adola, muda o passado, reescreve o futuro e vira uma entidade que existe fora do tempo. O seu Adola Buster é o mais puro, ele aprende a controlar cada parte da existência. Ele move tão rápido que cria divisões temporais, reescreve fatos históricos, enfrenta Apis, a representação do desespero humano, e ainda decide reiniciar o universo. E sim, isso vira o universo de Soul Eater. A ligação entre Fire Force e Soul Eater é a obra final de Shira como Deus Creator. Ele destrói o desespero, transforma o mundo e dá origem a um novo universo mais equilibrado. E claro, ele fez isso correndo, com um sorriso, com fogo nos pés. Ninguém no universo de Fire Force chega perto de Shira. Shira é o apex, o céu, a faísca final e a ignição do recomeço. E galera,
esse foi o ranking dos 10 mais fortes de Fire Force. Curtiu? Deixa o like e compartilha para o teu amigo Otaku que ama ver gente pegando fogo. E aí, comenta qual personagem que você colocaria mais à frente nesse ranking. Concorda, discorda, também comenta aqui abaixo. E não se esqueça de inscrever no canal para mais conteúdo de tirar o fôlego. Tô indo nessa, valeu, falou e fui!